O WW voltando do intervalo, mais economia e política, ou como diria, né, na definição clássica, economia política. As ações da Eletrobras valorizaram quase 5% nesta terça-feira, após governo e presidente da Câmara descartarem a possibilidade de reestatização da companhia. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a privatização é fato consolidado e que agora cabe ao governo cobrar a empresa para que cumpra suas obrigações contratuais. Além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, enviou recados ao Palácio do Planalto dizendo que uma iniciativa no sentido de reverter o processo de privatização não tem nenhuma chance de ser aprovado pelos parlamentares. Lula tem dito que pretende desprivatizar, palavra nova no vocabulário, a empresa, chamando a venda da companhia de um crime de lesa pátria. Daniel Rittner, você que trabalhou na apuração desse tema hoje. Fim de papo? Fim de papo, totalmente. Fim de papo. Arthur Lira já disse ao próprio Lula. Tem duas medidas que, olha, nem cogite mandar para a Câmara dos Deputados. Reversão da independência do Banco Central e reestatização da Eletrobras. Além disso, bom, Arthur Lira não falou isso. Quem está dizendo sou eu, com base aqui no que eu tenho ouvido dos agentes do setor privado. Uma coisa que é muito importante ter claro, e eu não sei se o Palácio do Planalto tem isso claro, não sei se o presidente tem isso claro. A operação que fez com que a União reduzisse sua participação de 75% na Eletrobras para 41, 40 e alguma coisa, deu aos cotistas do FGTS que pegaram o seu dinheiro e colocaram na Eletrobras, são 370 mil pessoas. Então, se a gente reverter essa privatização, a gente está falando de 370 mil pessoas que colocaram o seu dinheiro e agora não vão poder ter mais. E outro ponto é que o governo, o próprio presidente reclamou muito publicamente de uma cláusula na privatização que, embora a União tenha 41% das ações, ela só pode votar com um limite de 10%. Essa medida não foi inventada para limitar a participação da União. Essa medida foi inventada para que ninguém fizesse uma oferta hostil ou que se combinasse entre acionistas e, digamos, um investidor chinês ou uma grande elétrica, uma gigante de energia da Europa, comprasse essas ações e aí sim criasse um monopólio. Ou seja, a gente tem um típico caso de uma corporation, de uma companhia sem um dono. É por isso que essa regra foi criada. Felipe, a gente começou essa edição do WW justamente abordando esse aspecto, essa nova realidade dos poderes. Eu não sei se haveria outro exemplo tão eloquente do presidente da Câmara dizendo para o presidente da República, olha, nem pensa. Nem pensa. De fato, ele não tem mais esse controle sobre a Eletrobras. É claro que existia ingerência política na época do governo do PT, existia a distribuição do cabidão de emprego. Fui até pegar os dados. Você já teve, por exemplo, em 2022, 5,6 bilhões de reais em investimento, 20% a mais na comparação com 2021. Tem uma expectativa de chegar a 14 bilhões de reais. Aí você pensa, como é que o investimento público, já que tem tantas áreas aí a serem agraciadas, poderia competir com esse investimento privado? Você teve redução do número de funcionários. Lá na época de para trás de 2016, né, a época do governo Temer, você tinha ali 26 mil funcionários na Eletrobras, quando começou o processo de privatização. Logo que passou para os controladores privados, já caiu para 12 mil. Agora você tem um processo aí para reduzir mais 2.500, que gera uma economia de 95 milhões de reais. Então, assim, quem é que pagava aquilo tudo que não era necessário, como a iniciativa privada está mostrando? Nós, pagadores de impostos brasileiros. Então, você tinha prejuízo, estava endividado, a União precisava bancar as perdas. É melhor para a gestão da Eletrobras estar na iniciativa privada, e foi esse recado que o Lira deu ao Lula. Caio, o Lula vem insistindo em, desprivatizar, uma palavra nova, até reestatizar. Não, reestatizar, desprivatizar, sei lá, enfim, dá no mesmo. O que aconteceu com o Lula? Ele leu errado a realidade para tomar digamos, como a gente fala na linguagem do futebol, um carrinho desses no céu da boca, como ele levou do Lira? William, eu vejo o discurso político plenamente. A gente vai saber se é para valer mesmo por parte do governo, se de fato, como tem se aventado, e o próprio Lula já disse, uma ação
por meio da Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal. Aí sim a gente vai ver se esse discurso é para valer ou se é discurso palanqueiro de política, porque tradicionalmente, historicamente, o Partido dos Trabalhadores foi contrário às privatizações. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Eu vejo como um discurso político, porque é inviável, e digo mais, não só o presidente da Câmara, quando você apura e conversa com as pessoas para saber o que elas pensam sobre as medidas, no Tribunal de Contas da União, que foi quem balizou todo esse processo, a percepção é a mesma. E não estou falando de ministros não alinhados ao petismo, eu digo de ministros alinhados, próximos ao governo Lula. Eles também dizem que a chance é zero disso ir adiante. Então, eu só vejo um discurso político do presidente da República nesse sentido. Agora, eu tenho uma pequena dúvida, uma pulga atrás da orelha, como diz Daniel Rittner, se não vai, de fato, o Jorge Messias, o ministro, entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, como o próprio Lula já disse, e, de fato, pelas nossas apurações, se aventa essa possibilidade, sim. Raquel, para encerrar essa parte da nossa conversa e o programa de hoje. Então, William, porque o caminho do Congresso está totalmente interditado, o que o governo poderia tentar fazer, como fez para mexer na lei das estatais, quando não conseguiu via Congresso, era entrar no Supremo Tribunal Federal para mexer nessa cláusula que o Daniel falava e comprar o controle da Eletrobras. Quando eu bati na porta da AGU, quando essa possibilidade começou a ser aventada, o que eu ouvi lá dentro era: essa hipótese não existe, não estamos preparando essa ação. Agora, enfim, né, tudo sempre pode mudar. Por enquanto, a minha apuração é essa.